Bom dia a todos. Com muita satisfação que nós damos início, então, à segunda sessão do programa. O assunto que nós vamos tratar nesse segundo painel é como que o Brasil se insere nessa nova dinâmica do comércio internacional. Esse último ano foi um ano de muitas mudanças no cenário internacional, na agenda do comércio internacional. Até agora, ainda nem foi possível avaliar o impacto de tantas mudanças. Então, nos pareceu oportuno, nesse seminário, fazer uma análise do cenário global diante de todas essas mudanças na agenda internacional e também entender como que o Brasil se coloca daqui para o futuro dentro desse novo contexto. Então, nós temos, enfim, a eleição do Trump nos Estados Unidos, que causou já e vai continuar causando impacto no fluxo de comércio internacional. O primeiro dano colateral da eleição do Trump foi a saída do TPP. Como que o Brasil se insere? É uma oportunidade, são ganhos, é um desafio? O Brasil ganha mercado com a saída dos Estados Unidos do TPP? Por outro lado, aqui do nosso lado, na América do Sul, nós tivemos uma alteração importante de agenda com o presidente Temer, se mostrou, desde que assumiu a posição, numa posição mais ofensiva, de reinserção do Brasil no mercado internacional, nas negociações dos acordos que estavam parados, renegociação, uma posição mais ofensiva para novos acordos, o que causou uma certa esperança em vários, e um certo temor em outros, do Brasil voltar a ser um player importante no mercado internacional. Ao mesmo tempo em que nós, aqui do nosso lado, com essa agenda mais ofensiva, uma posição mais protecionista do lado dos Estados Unidos, com o presidente Trump. A Argentina também, presidente Macri, desde que assumiu, a equipe econômica do presidente Macri também tem se mostrado protagonista como nas negociações de novos acordos, tem tentado levar a Argentina numa plataforma global para o mundo, trazendo, talvez, o Brasil e o Mercosul para uma posição mais ofensiva também nos acordos internacionais. Então, nós organizamos esse painel para fazer, primeiro, uma análise de todas essas mudanças e os impactos, o que já gerou, o que pode gerar, qual que é a opinião dos especialistas, e também entender um pouco do lado do governo, do nosso governo, como que tem sido essa agenda, quais são as perspectivas, qual é a ideia, se há uma programação de agenda, como o Brasil vai se comportar diante dessa nova dinâmica. Nós convidamos, então, para falar aqui no nosso painel o professor Carlos Primo Braga, que é professor... Eu estou com o seu CV do professor em inglês aqui, então eu vou falar em inglês, porque eu estou com o mini bio em inglês. Então, o professor Carlos Primo Braga is a professor of the National Political and Economy at IMD and director of the Evian Group. Before joining IMD in 2012, he was the special representative and director for Europe External Affairs Vice Presidency, the World Bank. At the World Bank, he was also director, economic policy and debt, and in 2010, he was the acting vice president and corporate secretary of the World Bank Group and acting executive secretary of the IMF. He was a Fulbright scholar and visiting professor at the Paul Nitz School of Advanced International Studies and assistant professor of economics at the University of São Paulo and senior research at FIPE, São Paulo. He holds degrees in economics,
PhD, University of Illinois, at Urbana-Champaign, MA, University of São Paulo, and Mechanical Engineer, ITA, Brasil. E para debater com o professor Carlos e trazer as perspectivas do Brasil, nós convidamos, então, o senhor Hussein Kalu, que é secretário especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, bacharel em Ciência Política pela Universidade de Brasília, especialista em Política e Economia pela Universidade Árabe de Beirute. É cientista político, especialista em política internacional e Oriente Médio e pesquisador da Universidade de Harvard. Foi consultor da ONU. Então, eu passo, sem mais demoras, a palavra ao professor Carlos para que dê início à sua apresentação. Muito obrigada. Obrigado, Carla, e obrigado por ler o meu currículo, que não é o atual. Eu me aposentei do IMD em 2015, hoje eu sou professor associado da Fundação Dom Cabral, estou aqui no Brasil, continuo como professor visitante do IMD. Mas a minha apresentação, na realidade, vai tocar em vários pontos que, de certa forma, o painel anterior já mencionou. Eu estava até pensando, minha posição, depois de ouvir o Mike e o Fernando, é um pouco aquela posição que eu sempre menciono, que uma vez, uma conferência, o Danny Kaye veio para o pódio e, antes dele, o embaixador indiano na ONU tinha feito uma apresentação brilhante. Então, quando ele veio ao pódio, ele simplesmente falou, eu escrevi aquela apresentação. Quer dizer, muitos dos pontos que foram feitos eu vou repetir, mas de uma forma bem rápida. Eu vou falar um pouquinho sobre o processo de globalização, porque eu até achei muito interessante que o Mike iniciou a apresentação dele com aquele famoso ditado chinês, May you live in interesting times. O único ponto interessante é que isso não é um ditado chinês, é um outro exemplo da globalização. Foi um escritor britânico, nos anos 30, que escreveu um livro sobre a China e atribuiu aos chineses esse ditado. Bob Kennedy, no início dos anos 60, num speech na África do Sul, em Cape Town, citou isso, e aí virou um ditado chinês. Então, é um bom exemplo do impacto da globalização. Mas eu diria que nós estamos num momento que é caracterizado por alto nível de ansiedade, obviamente aqui no Brasil, mas eu diria muito mais do que isso, a nível da economia mundial. E esse alto nível de ansiedade é bem ilustrado por esse gráfico aí. É uma pesquisa jornalística, onde essa jornalista do Slate perguntou a vários historiadores americanos qual foi o pior ano na história da humanidade. E, como vocês podem ver, por volta de setembro, esses daqui são os dados para setembro de 2016, e esses são os dados de ontem, porque ela fez essa pergunta, os historiadores identificaram anos, explicaram, e aí as pessoas votam na internet qual é o pior ano. E vocês podem ver que o que ganhava disparado era 72 mil antes de Cristo. Provavelmente só o Mike estava nessa época já vivo, então, mas se vocês não se lembram, foi quando ocorreu uma erupção vulcânica em Sumatra que lançou tal quantidade de cinzas no ambiente que provocou uma espécie de inverno atômico, digamos assim. Para vocês terem uma ideia, Homo sapiens, nós somos descendentes dos cerca de 10 mil a 12 mil pessoas que sobreviveram a esse episódio. Então, esse é um candidato forte. Os outros anos eu não vou entrar em detalhes, mas tem a peste negra, tem a chegada dos europeus na América e o genocídio indígena e por aí vai. Naturalmente, o Holocausto está aí também no meio. Mas vejam vocês, 2016 já estava bem votado. E agora, em junho de 2017, o pessoal considera 2016 o pior ano da história da humanidade.
Claro que comparar isso com a peste negra, comparar isso com o vulcão lá de Sumatra, é um pouco de exagero. Mas é apenas um aspecto do que eu diria essa era da ansiedade que nós estamos vivendo. E o ponto todo é que, mais e mais, nós estamos tratando com incertezas, ao invés de riscos especificamente, incertezas que são muito difíceis para a gente assign probabilidades de risco, né? São os famosos no unknowns and no unknowns, como o que eu caracterizaria aqui como os elefantes negros de disrupção tecnológica, a eleição de Trump, o que vai acontecer, mas também choques geopolíticos, terrorismo, Patmos. Eu preciso explicar para o Mike o que é Patmos, né? Mas vocês todos sabem, porque uma coisa é a gente falar tem corrupção e impacta a economia brasileira, outra coisa é Patmos, né? Quando você vê o tipo de corrupção afetando os escalões mais altos da República. E isso daí, inclusive, ontem eu levei o Mike para comer uma pizza. Eu fui ali na Camelo porque eu disse para ele, tem uma história aí que se você vai na Camelo, você sai com uma mala de 500 mil. Infelizmente, nós não ganhamos. A pizza estava muito boa, né, mas não conseguimos. Mas isso é só para dizer, esse é o clima de ansiedade que a gente vai vivendo. E aí a gente pode também utilizar análises de cientistas políticos. Por exemplo, tem um instituto na Holanda que faz essa análise em termos de incerteza, e vocês veem aqui como palavras associadas à incerteza aumentaram dramaticamente nos últimos anos. E essa análise inclui também o Brasil, mas é much more driven pelo que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. Tem uma curiosidade aqui, né? A curiosidade é que, se a gente olha os mercados financeiros, vejam o que vem acontecendo com o índice VIX, que é um índice que, basicamente, é um índice de incerteza, de medo, né? E vocês veem que ele está a um dos níveis mais baixos da história. Eu, semana retrasada, estava dando uma palestra em Wall Street, exatamente discutindo isso. E como explicar isso? Bem, tem gente que acha que isso está muito associado ao fato de que os Estados Unidos, a economia americana, já atingiu basicamente pleno emprego, você tem uma recuperação ongoing na Europa e, de uma maneira geral, o medo que a gente tinha de uma desaceleração muito significativa da China, pelo menos nesse ano, está mais ou menos controlada. Outros, como eu, acham que isso é, de certa forma, a calma antes da tempestade. E por que eu estou colocando isso na discussão? Porque tem muito a ver com as opções que o Brasil vai ter daqui para frente. Isso nos leva, inevitavelmente, a uma discussão do processo de globalização. E quando as pessoas falam sobre globalização, para mim, a melhor, vamos dizer, fotografia do processo de globalização é essa. É a Península da Coreia. Vocês veem aqui a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, né? Um país que abraçou o processo de globalização e um país que, basicamente, tem se desenvolvido totalmente voltado para dentro. E a palavra desenvolvido, entre aspas, aí. Esse é um debate que, eu diria, hoje está plenamente definido sob as vantagens de você se integrar à economia internacional. Economistas, tipicamente, não concordam em nada. Eu sempre conto a história de um debate em Yale, muitos anos atrás, 1960. Eu não sou tão velho assim, eu não estava lá, mas uma das pessoas debatendo era um amigo meu, já falecido, Gustav Reines. Ele estava debatendo com uma economista muito famosa, britânica, chamada Joan Robinson, contemporânea de Keynes. E eles estavam falando sobre desenvolvimento econômico, e eles discordavam em tudo. Até que chegou um ponto, alguém da audiência falou, mas vocês poderiam dar ideia de um país que vocês recomendariam como exemplo de desenvolvimento, de estratégia de desenvolvimento? E ambos, imediatamente,
responderam Coreia. O pessoal respirou aliviado, porque finalmente eles tinham concordado em alguma coisa. Até que eles se deram conta que a John Robinson estava falando da Coreia do Norte e o Gustav Reins da Coreia do Sul. Como eu disse, esse debate não existe mais hoje em dia, né? Mas, nesse contexto, como no painel anterior foi bem explicitado, existe uma correlação, eu não estou implicando causalidade, mas existe uma correlação muito forte entre comércio e crescimento econômico, né? O que é interessante, no entanto, é que, nos últimos anos, essa correlação, particularmente em termos da trajetória do pós-Segunda Guerra Mundial, particularmente anos 70 e 80, quando a elasticidade do comércio em relação ao PIB era bastante elevada, entre 2 e 3, isso vem caindo de uma forma significativa. Alguns anos atrás, em 2015, eu escrevi um artigo intitulado Peak Globalization. Não que eu acredite nisso, mas é uma realidade que essa trajetória, em termos de queda da elasticidade, que pode ser associada com questões de política comercial, políticas macroeconômicas, também pode ser associado com choques geopolíticos, também pode ser associada com uma coisa muito simples. Talvez nós tenhamos atingido a maturidade das global value chains e, nesse contexto, em meio a essa área de grande incerteza, há um interesse, vamos dizer, em restringir essa continuidade de expansão de comércio em produtos intermediários como uma forma de, vamos dizer, seguro contra o risco. Mas há também a ameaça do protecionismo, para não mencionar os problemas na área multilateral. E, por último, eu vou mencionar rapidamente o que está acontecendo a nível de acordos preferenciais. Bem, rapidamente, o que o Mike falou para nós a respeito da era Trump, eu assino embaixo. A única coisa que eu gostaria de deixar muito claro é que o processo de deslocamento a nível do trabalho, a nível do fator trabalho nos Estados Unidos, foi muito significativo nessas últimas décadas. E para você explicar o que está acontecendo, você tem que entender o impacto, particularmente, em determinadas comunidades ali no Rust Belt dos Estados Unidos. Só para vocês verem, e a grande diferença é o seguinte: o capital tem facilidade para se adaptar. O capital, várias dessas empresas se transformaram em transnacionais. O trabalho, nos nossos modelos ótimos, você vai ter um frictionless adjustment, mas a realidade é um pouco mais complicada do que isso, como a gente sabe. Tanto assim que, se você olhar o que aconteceu com as indústrias mais sensíveis, vocês podem ver o dramático ajustamento em termos de emprego nesses últimos anos, de 1977 para 2015. Então, não é surpresa que isso tenha criado um caldo de cultura que é facilmente enganado por proposições populistas, né? E a vitória do Trump foi muito associada a essa proposição. Eu diria que os pontos que ele enfatizou durante a campanha, a crescente desigualdade econômica, o fato dos eleitores brancos left behind, exatamente esse pessoal aí do Rust Belt, a ameaça chinesa e argumentos demagógicos com relação ao impacto do comércio internacional, é uma coisa que a gente tem que reconhecer que teve um impacto que teve, tanto que ele ganhou as eleições. E isso daí, naturalmente, é substanciado por dados. Vejam vocês, por exemplo, o que vem acontecendo com a distribuição de renda nos Estados Unidos, né? Isso daqui é o top 1% of income earners, a proporção na renda nacional, e isso daqui é o bottom 50%, né? Essa trajetória alimenta esse caldo de cultura. A questão da China, que certamente, nos últimos 15 anos, desde a entrada no WTO, teve um impacto significativo em termos de relações comerciais com os Estados Unidos. E a questão de que esses argumentos são particularmente atrativos para aqueles left behind. Se você fizer uma análise, por exemplo,
em termos de quem votou pelo Partido Republicano nessas eleições, em 2016, comparar com 2012, você vai ver que a grande maioria são pessoas de renda mais baixa e com questões em termos de saúde muito pior do que a média da sociedade americana, né? Então, essa trajetória aqui é, de novo, uma evidência dessa questão da angústia, né, desses que vêm sendo deixados para trás no processo. Será que o presidente vai implementar a campanha? Porque a gente sabe que há sempre uma diferença muito grande entre campanha e, vamos dizer, práticas de governo. Eu diria que a maioria das ações nesses primeiros meses basicamente reafirmam essa, vamos dizer, base populista do presidente Trump. E é importante reconhecer que isso não é uma agenda isolacionista. É uma agenda que eu caracterizaria como unilateralista. Não é que os Estados Unidos queiram sair da economia mundial. Ele quer renegociar, nos seus termos, a sua forma de inserção na economia mundial. Mas essas mensagens, frequentemente, se confundem, né? Inclusive porque o Trump utilizou o famoso America First slogan, que, na realidade, é um slogan velho. Ele tem muita tendência a utilizar, se apropriar de slogans velhos, né? Como Prime the Pump, etc. Mas é um slogan que Charles Lindbergh utilizou nos anos 30, quando estava recomendando o isolacionismo para os Estados Unidos vis-à-vis os problemas que estavam surgindo no contexto do que seria a Segunda Guerra Mundial. Agora, no caso do Trump, eu tenho a impressão que nós vamos ver tentativa de engajamento internacional em termos muito diferentes daqueles que nós vimos no passado. E isso tem implicações, em particular, para o Brasil. Bem, não vou entrar nos detalhes, vocês vão ter acesso a esses slides, vocês podem ver o que ele estava, vamos dizer, recomendando em termos de política comercial. E como o Mike já fez esse ponto muito claramente, na realidade, a maior parte desse deslocamento que nós vemos e impacto no setor trabalho nos Estados Unidos está muito mais associado à tecnologia do que comércio. Vocês podem ver, por exemplo, e isso foi uma coisa que ele mencionou numa das respostas que ele acabou de dar, que a evolução do emprego e do produto do setor manufatureiro são bem distintas, exatamente por causa de tecnologia. Vejam vocês, na realidade, a manufatura, o índice de produção nos Estados Unidos, vem crescendo significativamente, porque produtividade também aumentou significativamente. Agora, emprego realmente tomou uma queda, mas isso não é exatamente associado com o comércio internacional. Bem, o que pode acontecer? E aqui você pode ser mais otimista e dizer que os ajustes vão ser apenas na margem, os Estados Unidos fora da TPP. Aqui apenas um pequeno detalhe, o Mike falou que acredita que a TPP vai ser renegociada no contexto dos 11 países, eventualmente os 5 adicionais que ele mencionou. Só tem um detalhe, não será TPP, porque os artigos da TPP requerem 85% do PIB para assinar o acordo. E os Estados Unidos é mais de 60%, os Estados Unidos fora, não vai ser TPP. Agora, o pessoal pode chamar de outra coisa. Agora, a minha pequena experiência com negociações comerciais sugere que isso não vai ser muito rápido, de qualquer forma. Mas eu espero que ele esteja certo, que você tenha uma renegociação entre aqueles que ficaram. Uma outra possibilidade, que eu concordo totalmente, é que nós vamos ver muito mais ações unilaterais, não apenas anti-dumping, countervailing duties, mas também a utilização de certas seções dos atos de comércio americano que permitem intervenções protecionistas por questões estratégicas. Bottom line, probabilidade de aumento de conflitos comerciais é muito significativo. Bem, o que tudo isso significa? A primeira coisa é que, à medida
Esse é o meu filósofo americano predileto, Mike Tyson. Ele costumava dizer, né, everyone has a plan till they get punched in the mouth. É exatamente o que vai acontecer com os Estados Unidos também, né? A reação a medidas como, por exemplo, a saída do Acordo do Clima, etc., isso vai trazer uma série de reações que começarão a ter implicações para a estratégia americana. Bem, para concluir, o que isso significa para o Brasil, né? Bem, o primeiro ponto, e já foi feito aqui de forma brilhante pelo painel anterior, é que o Brasil é uma economia extremamente fechada, né? A última vez que eu olhei os dados, o Fernando apresentou dados provavelmente mais recentes, na realidade o Brasil, isso tudo depende também do ano que você fizer esse exercício, era a segunda economia mais fechada do mundo e a primeira era Mianmar. E nós não tínhamos dado para a Coreia do Norte, tá? Isso, naturalmente, depende de taxa de câmbio, depende de uma série de variáveis, mas dá uma ideia, e aqui são alguns números comparando o Brasil em termos de comércio internacional, participação de importações e exportações no PIB. E a gente poderia continuar essa análise olhando outras variáveis, questão, por exemplo, de participação de trabalhadores estrangeiros na força de trabalho brasileira. Nós somos um país muito aberto a imigrantes, não somos? Vocês têm ideia de qual que é a participação de trabalhadores estrangeiros na força de trabalho brasileira? Menos de 0,5%. Tá? Num país como os Estados Unidos, é da ordem de 13%. E a gente podia ir, nós somos uma nação relativamente aberta ao investimento estrangeiro direto, claro, porque, como parte da estratégia de substituição de importações, nós criamos barreiras comerciais nas fronteiras e, entre aspas, convidamos o capital estrangeiro a se instalar domesticamente. Mas, naturalmente, esse capital estrangeiro que vem também passa a ter esse viés protecionista de continuar a manter a proteção. Esse foi um modelo de desenvolvimento que eu argumentaria não é sustentável, e os resultados desse modelo, nós estamos convivendo com eles hoje. Algumas pessoas contra-argumentam o ex-ministro José Serra, recentemente, numa conferência que ambos estávamos, falou, mas o Brasil é uma economia grande, os Estados Unidos também tem uma participação pequena, se você olhar exportações e importações como proporção do PIB. Mas, como o Fernando mencionou, se você fizer uma análise econométrica, qualquer tipo de análise que corrija para a população e outras variáveis, você vai ver que o Brasil é um ponto fora da curva. Aliás, não é só o Brasil, é a América Latina como um todo. E isso, de novo, é um resultado de uma estratégia de desenvolvimento voltada para dentro, né? E, com isso, naturalmente, aqui isso é um trabalho do Otaviano Canuto e alguns outros colegas do Banco Mundial, mostra que, por exemplo, o Brasil, tipicamente, se você fizer essas correções, a participação para o nível de desenvolvimento do país devia ser exportações mais importações como proporção do PIB, algo entre 62% e 65%. E, como nós já vimos, está ali por volta do 27%, né? E isso está muito associado, de novo, à política comercial dos últimos anos. E a consequência é muito simples. Basta ver, embora a gente ainda seja, com toda a crise, etc., a 9ª maior economia do mundo, nós somos o 25º país em termos de exportações e o 25º país em termos de importações. Nós somos um anão comercial, essa é a realidade, né? E, para mudar isso, naturalmente, algumas das medidas que já foram discutidas são urgentes, né? De novo, não é só o Brasil, é a América Latina, vocês podem ver toda a América Latina, em termos de integração, tem uma trajetória muito inferior ao resto das regiões emergentes do mundo. Isso, naturalmente, também tem um impacto em termos da nossa participação no estágio mais atual de globalização, que é a expansão de Global Value Chains. O Brasil, nesse contexto, ocupa uma posição bem limitada. Não vai dar para vocês verem, mas o Brasil está aqui, ó. Esse é o Brasil, né? Em termos de participação em Global Value Chains, e, naturalmente, isso está correlacionado com o nível de abertura da economia, também está correlacionado
com a qualidade da nossa infraestrutura, que, de novo, é muito abaixo do que deveria ser para o nível de desenvolvimento que o país tem. E isso, obviamente, tem implicações para o setor exportador. Vocês podem ver que muitas poucas firmas no Brasil exportam e o top 1% é responsável por 59% das exportações. Essas são as Embraers, as Vales, etc. Mas poderia ser uma distribuição muito melhor distribuída do que essa, se nós não tivéssemos esse viés anti-exportador da nossa política comercial. Se você pergunta para os industriais quais são os empecilhos à exportação, esse é o tipo de resposta que aparece nesses surveys que a Fiesp, CNI, etc., fazem. E são um retrato fiel, vamos dizer, dos problemas que as empresas enfrentam no Brasil para exportar. Mas o que eu queria enfatizar é que, em cima disso, você tem o viés anti-exportador de uma política protecionista, que cria, inevitavelmente, entraves à exportação. E, por causa disso, nós estamos onde estamos. Claro que você tem toda a questão burocrática, isso daqui é o famoso Cost of Doing Business, quando eu fui secretário corporativo do Banco Mundial. Esse daí era o relatório que dava o maior debate. Países como o Brasil, a França, odiavam esse relatório. E países como Singapura, Hong Kong, adoravam esse relatório, por razões óbvias. A gente pode discutir a metodologia, a gente pode discutir vários dos aspectos aí apresentados, mas uma coisa muito clara. Se vocês olharem, por exemplo, como pequenas e médias empresas enfrentam um cenário de engajamento no comércio internacional, o Brasil está na posição 149 entre 190 países, né? Não é fácil trabalhar no Brasil, particularmente se você quer exportar. Já vimos aí os dados sobre tarifas, nós temos tarifas relativamente elevadas, e a proteção efetiva associada a essas tarifas é extremamente distorcida a favor, no caso dos produtores brasileiros, de bens de capital. Naturalmente, isso é um imposto à importação de tecnologia, é um imposto contra a produtividade. Essa é a realidade, né? E vai muito além da questão de tarifas, como nós vimos, local content requirements, etc. E nós somos ativos, sem dúvida nenhuma. Basta ver que nós estamos aqui em o quê? 1, 2, 3, 4, 5, em quinto lugar, entre os países que mais utilizaram medidas discriminatórias desde o início da crise financeira global. De novo, o viés protecionista. Moral da história: uma economia fechada, com viés anti-exportador, baixo dinamismo, baixa produtividade, integração limitada em global value chains e, naturalmente, competitividade internacional decrescente. O que fazer? Bem, naturalmente, a liberalização comercial pode ter um impacto muito positivo em termos de aumento de produtividade, mas não vamos nos enganar. Particularmente numa economia que tem uma distribuição de produtividade extremamente desigual, com algumas empresas a nível mundial, de novo, pense em Embraer, ao padrão médio das empresas brasileiras, isso levaria a um choque de ajustamento. Pode ser temporário, mas vai ter um choque de ajustamento, né? Tem um livro que eu fiz com o Piercarlo Padoan e outros colegas, e esse é um dos artigos, comparando Coreia, Chile, Brasil e China. E exatamente as diferenças de impactos das políticas comerciais e industriais desses países em termos de produtividade. E o que fica muito claro é que a nossa visão, vamos dizer, de liberalização comercial com impacto em produtividade, de uma maneira geral, ela se mantém. Mas a realidade é que aquelas empresas que estão perto da fronteira tecnológica são as que vão ter o incentivo maior para investir em mais produtividade. Aquelas que estão afastadas da fronteira são exatamente aquelas que vão desaparecer.
No mundo ideal, a transferência de recursos ocorreria sem grandes problemas, mas numa economia que, por uma trajetória de décadas, tem mantido produtividade muito abaixo da produtividade mundial, isso é um problema de economia político não trivial, né? A gente tem que reconhecer isso. Mas também simplesmente atrasar esse processo de ajuste para as calendas é um erro, né? Então, esses são alguns aspectos que a gente poderia discutir. O meu tempo está acabando. Eu deixei para o final o Mercosul, porque realmente é totalmente irrelevante. Então, o Mercosul vamos dizer, é um desenho geopolítico que faz muito sentido, mas do ponto de vista econômico, a gente poderia argumentar que foi um laboratório para exportações brasileiras, teve um certo impacto. Semana que vem eu estou em Assunção falando para os paraguaios, mas posso lhes dizer que, nesse momento, o tipo de medidas que a gente precisa fazer com relação ao Mercosul, nem falar de ALAD nesse contexto, seriam simplesmente abandonar a tarifa comum externa. Porque isso é uma ilusão. Ela simplesmente criou, na economia política brasileira, um incentivo tremendo para exceções, sejam pedidas pelo Brasil, sejam pedidas pela Argentina. Então, é melhor transformar numa área de livre comércio e realmente tentar aprofundar novas relações com o resto do mundo. Não estou dizendo que a gente deve descartar o Mercosul, mas tem que repensar, porque ficar amarrado a essa estratégia anterior não vai nos levar muito longe. De novo, a gente tem que reconhecer que o mundo lá fora não é um mundo amigável. Não apenas isso, está ficando mais complicado se a gente pegar e perguntar medidas discriminatórias contra produtos e exportações brasileiras. Elas aumentaram ou diminuíram desde a crise financeira global? E vocês podem ver que cerca de 45% das exportações brasileiras encontravam algum tipo de discriminação por volta de 2009. Por volta de 2015, 81%. Quer dizer, é um mundo difícil. É a era da incerteza. Isso vai continuar. Agora, isso não é recomendação para não fazer a liberalização comercial. É apenas para ter a estratégia correta do processo de liberalização. Como fazer isso? Bem, de novo, quais são as estratégias? Uma é do nothing e continuar assobiando aí com a estratégia de apoio a campeões nacionais, acreditar que a rodada Doha vai acabar, né? Eu costumo falar, quando eu estava no Ministério de Quênia, me perguntaram se o fato de termos tido avanços antes na Indonésia, com o Trade Facilitation Agreement, etc., se isso mostrava as possibilidades de Doha terminar a contento. E a minha resposta é que Doha, na realidade, a situação dela é mais ou menos a situação que eu gostaria de ter quando eu morrer e o Mike Plummer vier fazer um discurso de elogio. O que eu gostaria que ele falasse é: veja, ele está se mexendo. Na realidade, é apenas isso. Ela se mexe, mas nós não vamos ter uma finalização de Doha de acordo com as regras originais, né? Uma estratégia chilena, que é o que eu chamaria dos benefícios da promiscuidade, procurar liberalização em todos os campos, isso politicamente é inviável no caso brasileiro, né? Então, a minha recomendação seria uma liberalização controlada. Eu até diria que a administração Temer tem dado alguns passos nesse sentido. Deveria ser acompanhada de uma desvalorização cambial significativa para exatamente diminuir o impacto do ajuste na sua fase inicial. Mas isso seria o que eu recomendaria em termos de política para o Brasil. O que fazer? Bem, aqui nós temos vários dados, são conhecidos, vários estudos aqui no Brasil têm apoiado esse tipo de recomendação. E o moral da história é que não resta dúvida que essa é uma agenda difícil, particularmente na situação atual que o Brasil vive, né? Tem outras questões muito mais prementes, mas pensar isso e avançar essa agenda é fundamental se a gente vai, de alguma forma,
melhorar a questão da produtividade e as possibilidades de desempenho da economia brasileira. Só para terminar, esse é um estudo que o IMD faz todo ano, em conjunto, no caso do Brasil, com a Fundação Dom Cabral, e vocês podem ver as percepções, a imagem externa brasileira, como caiu dramaticamente nesses últimos anos, né? Isso, naturalmente, afeta também como nós, brasileiros, pensamos sobre o Brasil. E aí eu sempre conto a história dos 3 CEOs de empresas de cerveja que, no final de uma conferência, foram tomar uma cerveja num pub. Um era da Heineken, o outro era da Budweiser e o terceiro da Guinness. O cara da Heineken pediu uma Heineken. O cara da Budweiser pediu uma Budweiser. O cara da Guinness pediu uma laranjada. Os outros 2 perguntaram, ué, você não vai beber com a gente? E o cara da Guinness falou, vocês não estão bebendo cerveja, eu também não vou beber cerveja. Quer dizer, o que a gente precisa é recuperar essa crença no Brasil, mas, para isso, precisamos de uma mudança de política comercial. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Carlos Braga. Excelente, muito clara a análise do nosso modelo de desenvolvimento. Eu passo, sem demora, rapidamente ao Hussein para dar a perspectiva da agenda brasileira, do governo, e depois eu vou abrir para perguntas. Bom dia a todos. Obrigado, Francisco, pelo convite. Em seu nome, agradeço a todos os presentes aqui. É uma honra enorme poder dirigir algumas palavras para uma plateia tão qualificada. Bom, eu não sou economista, eu sou cientista político de formação, e a minha tendência é sempre matizar e decodificar a política comercial brasileira com outros olhos. Olhos talvez um pouco mais focados na dinâmica do nosso planejamento, como nós organizamos a nossa estratégia de longo prazo. Eu não poderia concordar mais com as apresentações que me antecederam, do Fernando e do professor Carlos, porque os pontos de convergência são enormes. E também creio que é fundamental, num país que se pretende ser democrático, que se pretende ser global player, que se pretende ser produtivo e competitivo, saber lidar com o contraditório. Nosso país tem um enorme déficit de saber lidar com opiniões adversas ou com o contraditório. Parece que, à medida que você discorda de uma política ou que você tem uma posição divergente de uma outra instituição, você é automaticamente ungido à categoria de inimigo, né? Então, parece-me que o Brasil ainda não amadureceu nesse sentido e só vai se desenvolver se passar a entender que o debate aberto, diverso, plural, antagônico é fundamental para o desenvolvimento do Brasil. E, com esse espírito, eu assumi a Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência, porque creio que uma área que pretende pensar a estratégia do Estado no longo prazo, ela não pode lidar de forma monolítica com os problemas brasileiros. Ela precisa ouvir todos os setores envolvidos no desenvolvimento do país. Eu havia desenhado uma palestra, mas eu, como não detesto copiar os demais, então tentei aqui ser um pouco mais criativo, de fazer algo um pouco diferente do que o Fernando e um pouco diferente que é o Carlos. Primeiro, eu reconheço e digo logo de imediato que o Brasil é, de fato, um anão comercial. Para que vocês tenham uma ideia, até mais ou menos 2010, 2011, o Brasil exportava algo em torno de 256 bilhões de dólares. Isso, mais ou menos, representava algo em torno de 2 e pouco por cento do comércio global. Em 2015, o Brasil exportou algo em torno de 190 bilhões de dólares. Isso dá, mais ou menos de 1% do comércio mundial. Algo está errado. Tá? Algo está errado para quem
se posiciona como a 7ª, ou entre as 10 maiores economias do mundo. É claro que, na minha condição de membro do governo, fica difícil falar com a mentalidade de um acadêmico. Então, eu sou acadêmico e, muitas vezes, a alma do acadêmico é a sua liberdade de expressão. Mas nem tudo o que vou dizer aqui, provavelmente nem tudo, reflete a posição do governo. Talvez são, digamos, reflexões pessoais minhas ou inquietações que me acompanham nos últimos anos. Primeiro, quais são as prioridades no marco do evento que vocês organizam da SAI? Primeiro, na nossa visão, o Brasil precisa de um novo modelo de inserção internacional. Tá? Isso já, de alguma forma, foi internalizado no âmbito do governo, e isso passou a ser uma das premissas do Conselhão, que é discutir, debater um novo modelo de inserção internacional. Mas, da perspectiva da formulação de políticas públicas, no âmbito da Secretaria de Assuntos Estratégicos, pensamos que esse modelo de inserção internacional ele vai funcionar a partir de diversos vetores. E um desses vetores é, de fato, a política de comércio exterior do Brasil. Segundo aspecto de nossas prioridades é qualificar o nosso desenvolvimento. Quer dizer, muitas vezes a gente fala em desenvolvimento, mas a gente não tem uma noção muito clara, de fato, de como qualificar o nosso desenvolvimento. O diagnóstico feito anteriormente aqui, ele realmente vai de encontro a isso que eu estou dizendo, e também ele lança ideias e receitas que, de fato, confluem para qualificar o nosso desenvolvimento. Nosso desenvolvimento depende de duas, digamos, premissas básicas: competitividade e produtividade. Nós não vamos qualificar o nosso desenvolvimento se não alterarmos a nossa forma de pensar esse desenvolvimento. Portanto, produtividade. E segundo, competitividade. E competitividade em que sentido? Nós não sabemos competir no mercado interno. Então, temos um enorme déficit de competitividade no mercado interno. E isso emana, digamos, em virtude de diversos aspectos, seja política de subsídios, seja políticas protecionistas em outras esferas, seja por reserva de mercado, seja por qualquer outra dimensão. E terceira prioridade seria o salto tecnológico. Nenhuma potência, ou grande potência, ou potência média que se propôs a avançar no tabuleiro internacional, conseguiu fazê-lo sem efetuar um profundo salto tecnológico. E se nós olharmos para a nossa plataforma industrial, ela está praticamente obsoleta. Se olharmos para o nosso parque tecnológico, ele está aquém dos padrões internacionais e, portanto, nós precisamos, de fato, construir políticas públicas efetivas que permitam com que o Brasil dê o salto tecnológico. Mas, para isso, nós precisamos, de fato, estimular a competitividade. Sem competitividade, você não vai ter também salto tecnológico. Então, são engrenagens atreladas uma na outra que, se você não desencadear esse processo, você não consegue evoluir nos demais aspectos. Isso tudo, meus senhores, depende de quê? Inovação. Então, o Brasil é um país que me parece que tem medo de inovar. Tem medo de inovar, tem medo de assumir riscos. E nós não vamos nos desenvolver, não vamos dar um salto qualitativo se a gente não inovar e não assumirmos certos riscos. Não existe avanço sem riscos. E aí, a partir da definição dessas prioridades no âmbito da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, não podemos nos desprender, ao falarmos de comércio internacional, pontualmente, de desprender de duas conjunturas que modulam a ordem internacional. Nós temos hoje duas molduras da ordem econômica internacional que funcionam em duas velocidades.
uma ordem em que nós percebemos no âmbito do mundo ocidental que caminha para uma fórmula um pouco mais insular. E eu concordo com o professor Carlos Braga quando ele menciona que os Estados Unidos querem mudar, digamos, a geografia econômica internacional, mas não querem modificá-la a partir dos acordos feitos pós Segunda Guerra. Na verdade, eles querem modulá-la de acordo com os seus interesses atuais. E isso é fato. Quer dizer, não vejo que o governo Trump esteja propondo uma mudança radical da ordem, senão um ajuste ao que ele entende que aquela ordem deve contemplar os interesses dos Estados Unidos. Mas, como nós, ao falarmos de comércio internacional, nós temos que lidar, de fato, com o mundo exterior, nós precisamos pensar como essa ordem econômica internacional funciona hoje. Se pretende funcionar no modelo, no marco do mundo ocidental e também no marco do mundo oriental. Então, por isso que eu disse no início que temos duas velocidades neste caso. Não é de se descartar, basta olhar os números, basta acompanhar a política de comércio exterior de vários países que fazem parte do mundo ocidental, especialmente a partir do Atlântico Norte, para vermos medidas protecionistas cada vez mais implementadas. Em justaposição, se a gente olhar, digamos, uma ordem internacional econômica, a partir da premissa ou a partir da ótica do mundo, digamos, oriental, nós vamos ver uma política constante de abertura, uma política constante de integração. Alguns vão dizer, mas isso é em função de uma agressiva política comercial da China. Não diria da China, basta olhar a política comercial dos demais países no compasso asiático e também, especialmente, também no compasso da Ásia e do Pacífico. A iniciativa chinesa, o professor Plumper fez uma menção sobre a iniciativa chinesa sobre o One Belt, One Road. Eu tive na China e conversei com as pessoas que modularam esse projeto. E eles me disseram que levaram mais ou menos 4 anos para pensar como deveria ser essa plataforma da iniciativa chinesa, que está consubstanciada em investimentos da ordem de $1 trilhão. Tá? Durante o evento, e é importante trazer esse dado para vocês, me impressionou muito o poder de convocatória da China. Você tinha ali em torno de mais ou menos 30 chefes de Estado e de governo e representantes em alto nível de ministros de Estado, de Fazenda, de Comércio, de diversos países, de mais ou menos 130 países. Tá? E todos os diretores de organismos internacionais estavam presentes, inclusive o secretário-geral das Nações Unidas. Então, a China faz uma grande aposta e ela pretende lançar, a partir dessa iniciativa, uma nova geografia comercial no globo. É claro que toda a iniciativa ela acaba esbarrando em desafios. Até que ponto que eles vão ser capazes de reorganizar essa rota da seda, interligando a Ásia e a África? Eles querem chegar até o Oriente Médio, incluem também a Europa e a América Latina no bojo desse projeto? Eu não sei quão realista, mas se percebe que é um projeto que tem certa consistência e você tem um volume de recursos financeiros substancial. Tá? Contudo, quando a gente pensa com uma mente, digamos, mais latino-americana ou mais brasileira, a resposta que eles dão para a minha inquietação é que você está pensando que a gente pretende implementar esse projeto em 5 anos ou em 10 anos. Não, não, não. Esse é um projeto que a gente tem para algo em torno de 20 a 30 anos. Então, acho que qualquer planejamento estratégico em torno do nosso comércio exterior que o Brasil pretenda lançar e fazer, ele precisa observar essa conjuntura e observar essas duas velocidades a partir dessa polaridade econômica que se constrói no mundo ocidental, no mundo oriental. Essa é uma leitura que eu faço, uma leitura um pouco mais geopolítica da coisa do que uma leitura essencialmente de um economista. Contudo, eu entendo que,
nós precisamos discutir com maturidade, com seriedade, uma política de abertura econômico-comercial. Parece que nós fugimos desse debate e não queremos abordar esse debate. Por que acho que nós fugimos e não queremos abordar? Porque há uma certa, digamos, cultura de que é melhor ter o que tem do que ver o possível incerto. Muitos diziam, na época do governo Collor, quando se efetuou a abertura econômica, de que aquilo quebraria o sistema industrial brasileiro, de que isso levaria atraso ao Brasil. E eu acho que o Brasil hoje, apesar de todos os problemas, está numa posição muito melhor do que em 1990, 92. Tá? O poder de competitividade do Brasil é muito maior. Tá? Se diz, olha, se você efetuar uma abertura, isso vai levar à quebra ou à derrocada do sistema industrial brasileiro. Isso não é totalmente verdadeiro. Não é totalmente verdadeiro. É claro que é conveniente para alguns setores que recebem subsídios de Estado e que não precisam competir, porque tem reserva de mercado, para que efetuem uma abertura econômica. Tá? Agora, o que acho que devemos pensar de forma madura é que essa abertura não pode ser uma abertura, digamos, atabalhoada, né? Uma abertura liberalizante de uma forma descoordenada. Tá? O Fernando realçou muito bem na fala dele que essa abertura ela precisa ser organizada, planejada, ter um programa estratégico. E o que eu penso é que nós precisamos efetuar essa abertura a partir de duas medidas. Ela precisa ser setorial e escalonada. Então, você precisa definir, primeiro, quais setores e qual é a ordem temporal que você pretende implementar. Se fizer desse formato, você não vai levar à quebra do setor industrial. Tá? Essa é, pelo menos, a minha percepção. Não necessariamente ela reflete o que todo mundo pensa no governo ou no sistema político brasileiro, mas é o que eu, particularmente, na condição de cidadão, penso. Outro fundamento que nós precisamos debater com seriedade é a nossa política de integração regional. Eu não estou em condição de discordar do professor Carlos, especialmente em relação ao seu último slide. Diria que, ao se falar do Mercosul, o Mercosul é um projeto da perspectiva política importante para o Brasil, foi um instrumento fundamental para acomodar as assimetrias existentes entre os países do Cone Sul, mas eu creio que nós precisamos, para o futuro, olhar um pouco além disso. Por que eu estou dizendo isso para os senhores? Muitas vezes a gente foca na narrativa e esquece os resultados práticos, materiais e efetivos, numéricos, resultados de algumas políticas públicas. Primeiro, o que se percebeu nos últimos 10, 12 anos é que o Mercosul perdeu a sua, digamos, seu vigor comercial intrabloco. Tá? O comércio intra-Mercosul ele está em declínio, intrabloco. Basta olharem os números desse comércio intrabloco. O que levou a este cenário? Primeiro, políticas protecionistas intrabloco, a perfuração constante da tarifa externa comum. Segundo, o próprio imobilismo que acomete esse tipo de medidas. E terceiro, o bloco passa a ser percebido como apenas um espaço de reserva de mercado para alguns setores produtivos no âmbito do bloco. E o bloco, pouco a pouco, foi perdendo o dinamismo. Se olharmos a Aliança do Pacífico, que tem um modelo, uma proposta totalmente diferente, não é de um mercado, de uma união aduaneira perfeita, não é de um mercado comum, nós percebemos que o crescimento comercial é constante, a capacidade de atração de investimentos ela é real,
né? E quando falamos de uma correlação Mercosul ou de uma aproximação Mercosul, Aliança do Pacífico, no âmbito do governo, isso é uma prioridade, isso é importante, mas precisamos encontrar os pontos de intersecção entre esses dois modelos, que são modelos naturalmente assimétricos pela sua própria forma de funcionamento. Terceiro ponto que é importante realçar ao debatermos a necessidade de repensar a política de comércio exterior do Brasil é como é edificado o nosso modelo de comércio internacional, qual é a plataforma do nosso modelo de comércio internacional. Na minha visão, como cientista político, acho que a nossa plataforma de comércio internacional ela está edificada sobre 3 pilares: defesa comercial, promoção comercial e negociações comerciais, que por muito tempo foram modulados a partir de um pensamento rígido, né? E que pouco se permitia mudanças nos paradigmas de como se pensar esses 3 pilares. Em matéria de defesa comercial, eu acho que a nossa política é até satisfatória. Se olharmos nos últimos 13 anos, nossa política de promoção comercial está aquém das potencialidades do Brasil. E quando alguém diz que o Brasil tinha uma política de promoção comercial, basta você olhar o número de comércio exterior do Brasil, nosso poder exportador em declínio, e olha as políticas implementadas. Então, nós precisamos, de fato, de uma nova política de promoção comercial, que vá além simplesmente da realização de feiras, como foi feito. Nós precisamos de uma estratégia de promoção de comércio exterior, de fato, planejada, integrada, sistêmica, organizada, que integre todas as cadeias produtivas. E não política de promoção comercial focada nos supostos campeões nacionais. Tá? E eu acho que uma Apex revigorada ela é importante para o Brasil. E a iniciativa que a Apex fez a partir do BIF, Brazil Investment Forum em São Paulo, é uma iniciativa importante, que transcende o limiar de organizar meramente feiras comerciais. Tá? No que se refere às negociações comerciais, eu acho que nós temos, digamos, um problema um pouco mais filosófico nesse campo. Então, temos 2 modelos e 2 pensamentos diferentes, um pouco mais estruturalista, né, que pensa o modelo das negociações comerciais, e um grupo um pouco mais de um corte mais liberal. O predomínio da corrente estruturalista ela foi muito mais, digamos, predominante. Então, basta ver as discussões se dão em torno da adesão do Brasil à OCDE. Tá? E você percebe naturalmente esse entrechoque de pensamento. Então, se nós pretendemos, de fato, pensar numa política comercial efetiva e que tenha como objetivo incrementar o poder exportador do Brasil, incrementar o poder de atração de investimentos qualitativos para o Brasil, nós precisamos repensar essa premissa. Eu concordo com o que foi dito anteriormente em relação ao OMC. Eu acho que, é claro, a gente tem que analisar toda a decisão política em seu tempo. É muito mais fácil, talvez até seja injusto com quem tomou aquelas decisões no passado, quando olharmos que, quando julgamos hoje, alguns anos depois, aquela decisão do OMC foi equivocada. É claro, mas quando se tomou aquela decisão naquela época, talvez o cenário fosse um pouco, e a conjuntura fosse um pouco diferente. Eu não acho de todo equivocado o Brasil ter feito uma aposta no OMC, na rodada do ano. Não acho que foi equivocado. Eu acho que o equivocado foi demorar de perceber que aquilo não ia funcionar. Então, a aposta, em alguma medida, ela foi... em alguma medida, pode ter sido coerente e correta, mas, posteriormente, eu penso que deveria ter se percebido que talvez não pudesse ter sido o melhor caminho. Por último, eu gostaria de realçar a importância das reformas internas que o governo vem
se propondo a fazer. Primeiro, a reforma trabalhista. Segundo, a reforma previdenciária. E terceiro, é mais um wishful thinking. Eu acho que o Brasil, cedo ou tarde, vai precisar de uma reforma tributária. E somente esses três elementos, essas três reformas, vão permitir que tenhamos maior produtividade, maior competitividade, e vão permitir que o nosso parque industrial tenha maior aderência e consiga evoluir para a integração de nossas cadeias produtivas. Sem isso, é muito difícil. São reformas estruturais e necessárias. E o governo assumiu o desafio, pelo menos por hora, de enfrentar duas delas, que é a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Tributária, eu acho que talvez seja algo para o futuro breve, mas, enfim, começando com essas duas já é um bom caminho. É claro que eu poderia tecer mais inúmeras considerações a respeito da temática, mas eu penso que se o Brasil pretende ser global player, especialmente em sua esfera comercial, nós primeiro precisamos fazer essas reformas, mas, ao efetuá-las, nós precisamos ter três linhas mestras que deveriam nortear essa percepção de ser um global player. Qual é a prioridade do país? 2, qual é o planejamento? E terceiro, qual é a estratégia que vamos executar? Sem ter uma clareza em torno disso, seguiremos navegando em círculos. Isso é fundamental que se tenha em mente. Bom, agradeço os senhores, eu devolvo 5 minutos aqui à moderadora do painel, que eu sou muito disciplinado, eu prefiro falar por mais ou menos 20 minutos, e prefiro que tenhamos mais tempo para o debate, que creio que é o que interessa a vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, Hussein. Muito obrigada aos dois palestrantes. Acho que, em breve síntese, ficou claro das duas apresentações que o modelo adotado até hoje de um desenvolvimento voltado para dentro talvez não seja mais um modelo que funcione para o país. Ao mesmo tempo, o Brasil tem uma lição de casa. Existe um custo Brasil que impacta na competitividade e sem a qual qualquer movimento de liberalização talvez realmente seja um tiro no pé. Ou seja, existe uma lição de casa muito fundamental a ser feita com as reformas estruturais, para que se reorganize internamente a questão da produtividade, da competitividade, para, então, a gente poder seguir um modelo mais adequado de liberalização e chegar nesse resultado positivo, que é a correlação do comércio com o desenvolvimento. Mas eu tendo a concordar com o Hussein que a gente tem uma lição de casa importante a ser feita. Então, agradeço, muito clara a exposição dos dois palestrantes, e passo, então, a perguntas. Vários. Vamos começar. Se vocês puderem, por favor, se apresentar. Bom dia, meu nome é Pedro Sandrin. Eu tenho, na verdade, duas dúvidas. A primeira, eu acho que ficou muito claro da apresentação do professor Carlos, né, a escolha que nós fizemos até agora, né, de nos mantermos a par do comércio internacional, as consequências dessa escolha e talvez os caminhos que estão disponíveis para a gente sair da situação que a gente se encontra. Minha dúvida, na verdade, minha pergunta é por que nós, até agora, continuamos nessa situação? Por que nós fizemos essa escolha e não, efetivamente, trilhamos um caminho para sair daí? Isso está ligado, eventualmente, ao nosso sistema político, né? A maneira como os incentivos desse sistema político
talvez criam um relacionamento que a gente está vendo agora, que existe entre capital privado e Estado, ou são outras razões? E uma segunda pergunta, na verdade, uma dúvida para o Hussein. Não ficou claro para mim, por conta do último comentário, se, de fato, para que nós possamos trilhar um caminho de abertura, é necessário fazermos a lição de casa de reformas estruturantes ou se as coisas podem acontecer simultaneamente. Bom, professor, se o senhor quiser responder, depois a gente passa para a Daniela. Tudo bem. Bem, eu sou um economista, ninguém é perfeito. Então, quando a gente vai para essa área de economia política, naturalmente, você entra exatamente nos grupos de interesse que vão, naturalmente, puxar a brasa para a sua sardinha, né? A estratégia brasileira, que é a estratégia, e o Hussein mencionou muito apropriadamente a questão, vamos dizer, da estratégia estruturalista, que tem uma tradição acadêmica muito importante, são duas visões de mundo. E, para variar, ambas têm elementos de verdade e problemas. Uma é a visão, vamos dizer, focada em eficiência, é a visão que a gente poderia caracterizar como a visão neoliberal. E, nessa visão, você deve se integrar e, com isso, você vai ter aquela trajetória de aumento de produtividade, etc. Na visão estruturalista, você coloca muito mais ênfase no fato de que, através da proteção, você pode favorecer o que a gente chama de learning by doing, né? Essa é a estratégia por trás do processo de substituição de importações. Naturalmente, uma economia maior, como a brasileira, ou a Índia, ou a China, né, tiveram capacidade de perseguir essa estratégia por mais tempo do que uma economia como o Chile, por exemplo, por causa do tamanho do mercado doméstico. E não resta dúvida que existem algumas vantagens, basta lembrar. Entre 1950 e 1980, se você perguntar quais foram as economias que mais cresceram no mundo, a primeira era o Japão, a segunda era o Brasil. Mas, com ela, você criou também um conjunto de interesses que, naturalmente, tendem a proteger, a ter interesse, a manutenção na proteção. E isso, levado ao extremo, leva às ineficiências que a gente estava mencionando, particularmente num sistema político fragmentado como é o nosso, né? Então, tem muito a ver, na minha visão, com esse aspecto que, porque nós somos uma economia relativamente grande, por várias décadas, até o esforço de liberalização no início dos anos 90, essa foi a ideologia dominante, e essa ideologia retornou com outra roupagem nos últimos anos, isso daí, naturalmente, cria grupos de interesse. E vejam bem, esses grupos de interesse são, inclusive, multinacionais, porque no momento que você pula as barreiras para entrar no Brasil, você aí tem interesse em manter a proteção. Totalmente alienados, por exemplo, do processo de expansão de Global Value Chains, né? E esse é um processo político complicado que, certamente, vai precisar não apenas atentar aí para a lição de casa que foi discutida, mas eu gostaria, mais uma vez, de enfatizar. Se você não faz um processo de liberalização comercial, pode fazer quantas feiras, pode ter quantas estratégias você tiver. Nós não vamos ter dinamismo de exportações por causa do viés anti-exportador implícito nos níveis de proteção que nós temos na economia brasileira. Agora, a economia política desse processo, nem por um momento eu sugeriria que é um processo fácil. Hussein, se puder responder também. Não, Pedro, eu acho que não são fatores excludentes. Eu acho que as reformas são estruturais para dar o salto.
Contudo, você não pode ficar refém do sistema político. O governo tem adotado diversas medidas em que tem permitido ao Brasil a atração de investimentos através, por exemplo, do PPI, né? Isso não requereu necessariamente entrar na fila, ser aprovado pelo Congresso, para que se pudesse avançar. Então, eu penso que não são fatores excludentes. Daniela estava na fila, pois a Vera. Obrigada, Daniela Benjamin, responsável pela área de contenciosos do Itamaraty. Na verdade, é provocar um pouco uma discussão aqui, enfim, a partir da perspectiva do operador propriamente dito, né? Eu tenho essas discussões sobre política comercial, novas formas de inserção, elas são sempre muito úteis e muito interessantes, mas às vezes me dá uma certa sensação de que você discute política comercial descolada um pouco da realidade econômica e produtiva do país. Ou seja, em tese, a política comercial e a inserção do Brasil, obviamente, reflete uma estrutura produtiva existente. Não que elas não possam se retroalimentar, e, de fato, como acabou de ser mencionado, esse é o mundo ideal, ou seja, em que você use o tipo de inserção para fomentar, levar adiante, reforçar a sua política interna, mas você não pode ter uma sem a outra. Portanto, no fundo, quando se menciona que, de fato, o Brasil é uma não comercial, como foi dito, tem só 1% da participação, é verdade, mas a estratégia, durante os últimos anos, a estratégia de formação econômica do Brasil foi muito voltada para certo ou errado, ela foi muito voltada para dentro e ela estabeleceu um determinado tipo de estrutura que foi a base, um pouco, de todos os movimentos de inserção. Enfim, porque o OMC em seu momento, porque, obviamente, a estrutura e os problemas que nós tínhamos de inserção boa parte do tempo eram mais, ou pareciam ser mais passíveis de serem solucionados no ponto de vista multilateral. Você não poderia discutir, por exemplo, no caso da agricultura, você não pode, é muito difícil você ter regras se você discutir bilateralmente. Ao contrário, o risco pode ser pior. Mercosul, porque, no fundo, era, certo ou errado novamente, era a ideia de que você pudesse ter um mercado, efetivamente, de inserção. Agora, dito isso, estamos num contexto que, obviamente, como foi mencionado, em que mudou o mundo, mudou, inclusive, eventualmente, ou está em processo de mudar, inclusive, essas apostas que foram feitas no mundo de regras, que essa é uma grande questão que está aí aberto aqui, até que ponto, daqui para frente, a raiz desses movimentos que nós estamos vendo, esse, enfim, arcabouço multilateral, regional, baseado em regras e acordos, vai permanecer, ou se nós vamos voltar para uma questão mais bilateral, unilateral, como foi mencionado aqui. Então, nesse contexto, aí vai um pouco a pergunta, se até que ponto, quando nós falamos de novas alternativas de inserção, multilateral, regional, bilateral, acordos comerciais, isso tem que ser visto sempre, às vezes aparece quase como se fosse isso, como alternativas excludentes, porque, no fundo, nunca foram. E com ênfases aqui e ali, na prática, você nunca deixou de tentar negociar acordos porque você tinha apostado na rodada Doha, você nunca deixou de tentar, enfim, avançar a integração, porque você tinha um multilateral, porque você tinha essa coisa. Claro que nem sempre tudo funciona da forma. Eu acho interessante ver, por exemplo, que as críticas ao Mercosul não é o Mercosul em si, mas o fato de que ele não funcionou como deveria ter funcionado. O que não quer dizer, novamente, que você não tem que pensar numa nova forma de inserção. E, justamente nesse contexto, se, no fundo, o que você não tem que ter é pensar em alternativas que não sejam excludentes, até porque, nós não necessariamente temos definidos, o que o Hussein acabou de mencionar, em termos de estratégias do que queremos, ainda temos um grande dever de casa para fazer. E 2, ninguém sabe como é que o mundo lá fora vai ficar. Quando sempre se fala de que você tem que ter uma política mais agressiva de acordos bilaterais, bom, it takes two for that. E não necessariamente você terá do outro lado, enfim, interesses parceiros que efetivamente estejam dispostos a negociar esse tipo de instrumento de forma a atender os nossos interesses. Eu volto a dizer, como foi mencionado aqui no Mercosul e União Europeia, são 20 anos negociando. E, enfim, sempre houve aqui interesse, mas na hora que você sentava na mesa com o setor privado, não dá, agora menos, vai. Do nosso lado e do lado de lá também. Então, esse é um pouco o contexto que eu vejo, como é que a gente, no fundo, e aí vai a pergunta para os dois, como é que, no fundo, a gente se posiciona nesse contexto em que, na verdade, você não tem, por um lado, uma definição interna aqui do que você quer fazer ou do que você pode fazer,
em termos de reestruturação da estrutura produtiva, e 2, você tem um cenário internacional que é, no mínimo, como foi dito aqui, instigante e que cria uma série de desafios. Bem, eu, graças a Deus, agora estou na academia, porque não tenho que tomar decisões, posso falar o que eu quiser. E tomar decisões é complicado. Tem uma história do Obama e o Ron Emanuel, que hoje é o prefeito de Chicago, né? De toda a complexidade de tomar decisões na Casa Branca. Então, você sempre tem aquelas milhares de opções e aí o executivo, no final das contas, tem que escolher A, B ou C. Então, eles tinham uma piada entre eles, que quando essa situação aparecia, eles falavam white median. Porque eles, quando eles se deram conta, uma coisa que o senhor Donald Trump ainda não se deu e provavelmente nunca vai se dar, da complexidade do mundo real, eles falaram, bem, quando a gente aposentar, vamos abrir uma loja de T-shirts no Havaí e só tem uma camisa, branca e tamanho médio, porque aí a gente não tem que tomar decisão nenhuma, né? Então, quer dizer, eu estou numa posição muito tranquila, porque eu não tenho que tomar decisões. O governo, naturalmente, toma decisões, como eu mencionei na minha observação anterior, influenciado pelos interesses políticos e econômicos do país. Vejam, não me compreendam mal. Eu seria a primeira pessoa a assinar embaixo da estratégia multilateral do Brasil, a ênfase na OMC, no início dos anos 2000. Mas eu também seria a primeira pessoa a dizer, e na realidade, na época, eu era o Trade Representative do Banco Mundial em Genebra, então eu participei de 2003 a 2006 muito ativamente nas discussões associadas com Doha, como observador, mas levando estudos, etc., que a tática brasileira foi equivocada. Colocou tal ênfase na agricultura que, basicamente, fechou a oportunidade para acordos. É só o Brasil que está culpado? Não. Eu escrevi um artigo que se chama Who Killed Doha? E é igual aquela história do trem da Agatha Christie, que todo mundo é culpado, né? O Brasil, a China, que não atuou com liderança nesse processo, os Estados Unidos, porque em 2008 nós estivemos muito perto de um acordo. E o Brasil e a comunidade europeia, eu diria, foram os mais positivos naquele momento para se ter um acordo. E quem bloqueou foi os Estados Unidos e a Índia. De todos esses países, eu diria, a Índia foi a pior pedra no sapato da OMC. Agora, é uma realidade que Doha está morta. Pode falar o que quiser, tá? Se quiser, fala que está em coma, tudo bem, mas não vai continuar. Essa é a realidade, né? Tem um papel importante para a OMC? Tem. Toda a área de solução de controvérsias, todos os acordos que existem sob a OMC, e o Brasil deve continuar a trabalhar e apoiar a OMC de forma muito resoluta. Agora, tem que olhar a outras estratégias. Claro que takes two for tango, mas eu acho que os números falam por si mesmo, né? Quantos acordos o Brasil tem? 5? 6 agora? É? Bem, eu ouvi 4, eu, na minha conta, tinha 5, acabo de ouvir 6, brilhante. Não preciso falar mais nada. Basta ver que nós não estávamos muito interessados em tango, samba, seja lá o que for, com parceiros comerciais. Essa é a realidade, né? Isso dá para mudar? Dá para mudar. Agora, é uma questão não apenas de estratégica, mas também de tática, com quem que você, nesse momento, vai escolher. Porque a União Europeia, eu sou o primeiro a reconhecer, não vai ser uma negociação fácil. E da mesma forma que nós estamos falando, nós temos as nossas prioridades aqui no Brasil, a União Europeia hoje tem prioridades que eu posso lhes dizer, o Brasil não está no topo da lista. Me perdoem, mas não está, né? Agora, vamos engajar. E nós vimos engajando, a última vez que eu vi isso, desde 2006, com renovado interesse.
tomara que dê certo. Você quer responder, Hussein, também? Posição do governo? Não, eu acho que o Carlos, na condição de acadêmico, ele pode se desenvolver um pouco mais nesse aspecto. Talvez, se estivesse puramente na academia, a simbiose seria consistente. A Danila chamou atenção para um ponto muito importante, que é importante sempre ter em mente, que o governo nada mais é que um facilitador de regras. Não produz, não vende, não tem indústria, não enlata, não empacota. Ele é facilitador. E, é claro, muitas vezes o governo reage à demanda do próprio setor industrial. Quer dizer, e nós não podemos deixar de realçar que parte de nossas políticas emanaram de pressões do setor produtivo brasileiro, né? Emanaram de pressões, digamos, não vou dizer dos barões da economia, mas o dizendo, sobre o sistema político, em que muitas vezes o governo, ainda que se pensasse estrategicamente que deveria tomar outro rumo, não lhe foi oferida essa possibilidade. E é isso que a Danila chama a atenção, é de fato muito importante. Eu ainda penso que o multilateralismo é uma das melhores raias de navegação do Brasil. O Brasil tem uma vocação multilateralista e sempre conseguiu arrancar importantes acordos a partir das negociações multilaterais. Contudo, a dinâmica do multilateralismo ela tem um limite também. Quer dizer, e eu acho que é importante saber aonde vai o limite do nosso poder dentro do sistema multilateral. É isso que eu diria. Só. Obrigado. Uma última pergunta, porque realmente depois eu pediria às pessoas que procurem diretamente os palestrantes, porque a gente está bastante atrasado no programa. Vera, a última, você estava na fila, a última pergunta. Obrigada. É uma pergunta rápida. Essa discussão é muito, muito interessante quando a gente está falando de liberalização do comércio. Do que eu estou ouvindo, tanto do primeiro painel quanto do segundo, é uma discussão de fazer uma liberalização, de reduzir tarifas e reduzir a aplicação, eventualmente, de medidas de defesa comercial, e isso tudo unilateralmente. Mas, quando a gente está falando de negociação de acordos, a gente está falando de uma troca, de acesso a mercados e tal. A minha questão é a seguinte: se a gente faz, só para colocar para discussão, sem colocar uma posição pessoal, se a gente faz uma liberalização de redução de tarifa generalizado, enfim, do que for, unilateralmente, a gente não perde um pouco esse poder de barganha, digamos assim, quando a gente está negociando bilateralmente ou regionalmente, ou, enfim, com outros, de troca de acesso a mercados? Obrigada. Bem, isso é a expressão mais óbvia de uma visão mercantilista do mundo, né? Você vê a sua proteção como chips que você vai negociar. E não resta dúvida, se é essa a perspectiva, uma perspectiva mercantilista, você deveria, na realidade, fechar sua economia totalmente, porque aí você vai ter muitos chips para negociar com eventuais parceiros. Be my guest, né? Eu acho que você pode caminhar nos vários segmentos, seja ênfase na caminhada multilateral, seja ênfase na caminhada preferencial, mas, exatamente porque na caminhada preferencial existe o perigo de desvio de comércio e de desvio de investimento, você tem que ter também uma atividade na área unilateral. Você precisa de uma estratégia. Claro. China, Coreia do Sul são bons exemplos nesse contexto. A gente deve ter cuidado, né, dizer a China sempre tem uma visão estratégica de muito longo prazo, etc. Eu gosto de mencionar, em 1973, quando Henry Kissinger e Nixon foram à China, numa discussão com Zhou Enlai, e aí depois jornalistas fizeram perguntas para o Zhou Enlai, e um jornalista perguntou para ele: o que o senhor acha da Revolução Francesa? E a resposta dele: it's too early to tell. E a imprensa ocidental imediatamente interpretou isso como: vejam como os chineses pensam em termos de milênios,
Ele está Revolução Francesa no século XVIII, irle tutel. Na realidade, o Chou En-lai tinha entendido que a pergunta era sobre a Revolução Estudantil Francesa de 1968. Então, agora, eu concordo, eles têm clareza em termos de estratégia. E, nesse sentido, um dos aspectos que a China, há vários anos, particularmente a partir de 1979, vem perseguindo, é um que tenta diminuir o viés anti-exportador e ter uma visão voltada para fora. Tem limites nessa estratégia? Claro que tem. Tem problemas? Claro que tem. Veja o que está acontecendo hoje. Mas, ao mesmo tempo que eles fizeram isso, eles têm uma visão, como o Hussein mencionou, de integração regional, que é muito mais estratégica, com investimentos em infraestrutura, etc. Então, é importante a gente ter essa estratégia. Mas ficar pensando apenas na proteção como chips de negociação, na minha visão, é um equívoco. Bom, muito obrigada. A gente vai encerrar a segunda sessão. O Francisco tem um anúncio. Bom, vamos fazer uma pausa de exatos 5 minutos para o coffee break. O próximo painel começa em 5 minutos. Muito obrigada aos Hussein e professor Carlos.